eu não, sabe, eu tenho que questionar. Tenta analisar comigo, né? O pessoal que está acompanhando. A justificativa para a entrada do Charles no meio de campo foi que o Rian, garoto da base, estava com uma contratura no músculo adutor, sentindo dores. Por isso o Rian ficou no banco. Quando o Raniel é expulso com 10 minutos por aí do segundo tempo, o que acontece? O Rian entra para o jogo. Bom, se o moleque tá com uma contratura, tá com dor, ele vai entrar no jogo com um jogador a menos, o Corinthians, recebendo pressão do adversário, tendo que correr mais espaço para cobrir. Como é que ele pode entrar com 10 minutos do segundo tempo, com um jogador a menos, com mais espaço para cobrir, sendo que ele não podia entrar no começo 11 contra 11? Me explica isso, Bárbara. Eu não entendi, cara. Eu notei isso, né? Ele faz ali ele tenta corrigir o meio-campo com o Rian de novo, né? Para ter o primeiro volante, mas eu também, né, não dá para entender, né? Esse jogador não tinha condições. Como entrou, né? Isso é meio que inadmissível mesmo, né? E na questão do Grêmio, De Paula, no momento, ontem eu comentei o jogo, e no momento da troca, quando sai o jogador do Corinthians expulso, eu pensei, o Renato vai ter que botar um jogador. Eu queria que ele colocasse o Gustavo Nunes, que é um jogador de velocidade, né? E ele faz uma mexida totalmente para cima, né? Ele coloca o Gustavo Nunes e o Nathan Fernandes. Tudo bem. Pensei, vai tirar um zagueiro e vai tirar o Pavão, que tá mal na partida. Ele faz isso. Só que, o que acontece? O Renato volta para um 4-2-4, né? E joga por dentro com Soteldo e Cristaldo. E deixa Nathan de um lado e Gustavo do outro. Ele viu que não ia dar certo, porque precisava da figura do centroavante, ele coloca o Arezzo, que é uma das novas contratações do Grêmio. E aí o time veio uma bagunça, porque o Renato fez um movimento que ele era acostumado a fazer antigamente. O Renato tinha uma questão, De Paula, que quando ele precisava atacar, ele enche de atacantes e daí desequilibrava o time. E ontem o Renato fez isso novamente. No momento eu entendi o que o Renato queria fazer, eu até não achei absurdo. Ele tira o Cristaldo, que é o construtor, e deixa o Soteldo, porque o Soteldo, além de construtor, é um jogador mais agudo, né? Quer dizer, ele é um jogador agudo que também pode ser um construtor, na verdade. Só que o Soteldo não entendeu isso. O Soteldo ficou disputando posição com o ponta do lado esquerdo, e aí os guris que estavam na ponta, que por hora era do Nathan Fernandes e por hora era do Gustavo Nunes, ficaram perdidos, porque são pontas, e aí entravam dentro da área, não sabiam para onde ir, e o Grêmio ficou sem um armador. E aí o Grêmio ficou com uma linha de 4 defensiva, 2 volantes, que naquele momento era o Vijaçante e o Edenilson, e ficou com 4 atacantes. E não tinha uma ligação entre os volantes e os atacantes, né? E aí o Grêmio não chutou a gol, depois que tem um homem a mais em campo. Então, sim, o Corinthians, na minha opinião, após a expulsão, melhora. O Corinthians é muito mais agudo. Concordo. O Corinthians tem as melhores chances. E se não fosse o VAR, o Reinaldo não desceria em Porto Alegre hoje. Concordo. O time melhorou com um jogador a menos. Realmente você tem toda a razão, né? E assim, a entrada do Wesley para mexer ali pelo setor esquerdo do ataque do Corinthians foi muito importante. O Wesley é um jogador que é jovem ainda, ele era um dos protagonistas do time do Corinthians até pouco tempo, né? Mas aí essa janela de transferências mexeu bastante com a cabeça dele, né? Porque começa a ter muita sondagem de times de fora, o Fenerbahçe da Turquia tá de olho, enfim, a cabeça do menino vai a mil mesmo, cara, é natural isso, e ele teve uma queda de rendimento. Mas mesmo com uma queda de rendimento, o Wesley é nosso melhor atacante, é o melhor atacante do Corinthians. Para mim, o Wesley não pode ficar de fora do time, mas é uma opção do Ramon Dias, que está acompanhando, né? O Giovani é um garoto da base, a torcida não gosta muito dele, eu também não acho uma maravilha, mas quando ele tem entrado com muita vontade, muita determinação, e ontem fez um gol de um cara que briga lá na frente, que consegue dar um toque de qualidade para definir a jogada. Então, a torcida até ficou um pouco mais aliviada. Falou, pô, temos um jogador para jogar no lugar do Yuri Alberto. Porque, assim, o maior problema que o corintiano entende é o centroavante, o Babiton. O Yuri Alberto, aqui no Corinthians, ele teve um bom momento com o Vitor Pereira, mas, cara, ele precisa, sei lá, de 20 bolas erradas para fazer um gol depois. Ele passa 8 jogos em branco para fazer um gol, sabe? A gente não critica a entrega dele,